Em 30 de dezembro de 2006, Saddam Hussein foi executado em uma sala improvisada em Bagdá. O que deveria ter sido um ato solene de justiça tornou-se um espetáculo sectário gravado com celulares. Os insultos, cânticos e humilhações foram registrados para sempre. A execução não seguiu os protocolos internacionais. Testemunhas gritavam slogans religiosos enquanto Saddam pronunciava suas últimas palavras. As gravações vazadas mostraram um ambiente caótico, onde guardas exaltados insultavam os condenados. Não houve solenidade judicial, apenas vingança tribal transmitida ao vivo. Como uma execução oficial se transformou em linchamento sectário? Por que as imagens vazadas alteraram para sempre a percepção do evento? Esta é a história dos momentos finais de Saddam Hussein. Queda definitiva. O ditador em ruínas. Durante 24 anos, Saddam Hussein construiu um sistema de poder que parecia inquebrável. Seu regime, nascido em julho de 1979, após a renúncia de Ahmed Hassan al-Bakr, consolidou-se desde os primeiros dias na eliminação sistemática de qualquer oposição. O expurgo conhecido como Massacre dos Companheiros, executado apenas 6 dias após assumir o poder, estabeleceu o padrão que definiria seu governo, o terror como instrumento de controle absoluto. O ditador sobreviveu a guerras devastadoras, sanções internacionais e múltiplas tentativas de derrubada. A guerra com o Irã entre 1980 e 1988 deixou centenas de milhares de mortos, mas consolidou sua imagem como um líder inabalável diante das adversidades externas. Nem mesmo a derrota humilhante na Guerra do Golfo de 1991 conseguiu desestabilizar seu controle interno. As represálias contra xiitas e curdos após o conflito demonstraram que sua capacidade de repressão permaneceu intacta. O aparato terrorista construído por Saddam funcionava com precisão mecânica. O massacre de Dujail, em 1982, onde 148 pessoas foram executadas em retaliação a uma tentativa de assassinato, ilustrou perfeitamente sua metodologia: punição coletiva, terror exemplar e eliminação de qualquer núcleo de resistência. Seus referendos eleitorais, como o de 1995, que lhe garantiu impossíveis 99% dos votos, não foram exercícios democráticos, mas rituais de submissão pública. A invasão americana de 20 de março de 2003 alterou radicalmente essa equação de poder. As forças da coalizão, lideradas pelos Estados Unidos, avançaram em direção a Bagdá com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os estrategistas militares. O regime, que havia resistido a 8 anos de guerra com o Irã e às sanções mais severas da história moderna, começou a se desintegrar em questão de semanas. O momento simbólico ocorreu em 9 de abril de 2003, na Praça Firdos, em Bagdá. A estátua de Saddam Hussein, derrubada diante das câmeras do mundo inteiro, marcou o fim visível de um regime que dominou o Iraque por décadas. Embora investigações subsequentes tenham revelado elementos de encenação neste evento, seu impacto psicológico foi imediato e devastador para os remanescentes do aparato governamental. Em julho de 2003, a morte de seus filhos Uday e Qusay, em um confronto com forças especiais em Mossul, eliminou os últimos vestígios de continuidade dinástica. Saddam Hussein, o homem que controlava todos os aspectos da vida iraquiana, viu-se completamente sozinho, limitado a emitir gravações de áudio ocasionais de dentro do esconderijo como único meio de comunicação com seus antigos súditos. Os meses que se seguiram transformaram o ditador onipresente em um fugitivo. As forças americanas iniciaram uma busca sistemática que envolveu milhares de soldados, centenas de operações noturnas e um esforço de inteligência sem precedentes na guerra do Iraque. Todos os dias, dezenas de incursões eram realizadas com base em informações fragmentadas, depoimentos de ex-colaboradores e análises de padrões de movimentação. A operação que finalmente localizaria Saddam Hussein baseou-se em técnicas de inteligência humana desenvolvidas especificamente para esse objetivo.
O interrogador Eric Maddox aperfeiçoou um método baseado em empatia e paciência, fazendo com que ex-membros do regime fornecessem informações cruciais por meio de conversas prolongadas, em vez de interrogatórios agressivos. As informações obtidas levaram à identificação de 2 locais específicos perto de Tikrit, cidade natal do ditador. Essas posições, com os codinomes Wolverine 1 e Wolverine 2, tornaram-se os objetivos da Operação Amanhecer Vermelho, meticulosamente planejada durante dias pelos comandantes da 4ª Divisão de Infantaria. Em 13 de dezembro de 2003, aproximadamente 600 soldados americanos foram mobilizados para ambos os locais. A operação envolveu unidades especializadas da Força-Tarefa 121, apoio aéreo e um cordão de segurança projetado para impedir qualquer possível fuga. A coordenação entre as diferentes unidades militares refletiu a importância estratégica atribuída a esta missão. As primeiras buscas nos 2 locais principais não produziram resultados. No entanto, perto de uma modesta cabana de barro, os soldados localizaram o que mais tarde seria descrito como um buraco de aranha, um esconderijo escavado na terra a aproximadamente 2,5 metros de profundidade, engenhosamente camuflado e equipado com um sistema de ventilação rudimentar. A captura em si careceu completamente do drama que se poderia esperar da prisão do ditador mais procurado do mundo. Saddam Hussein emergiu do esconderijo sem oferecer resistência, com uma aparência que contrastava dramaticamente com as imagens de poder absoluto que ele projetara durante décadas. Sua barba crescida e aparência desgrenhada revelavam meses de vida clandestina em condições precárias. Sua resposta ao ser capturado refletiu tanto sua persistente megalomania quanto a realidade de sua situação desesperadora. Ao se identificar como presidente do Iraque e expressar sua disposição de negociar, Saddam Hussein demonstrou que, mesmo em seu momento mais vulnerável, mantinha ilusões sobre sua relevância política. A resposta lacônica do soldado americano transmitindo saudações do presidente Bush simbolizou a mudança definitiva no equilíbrio de poder. Os elementos apreendidos durante a captura pintavam o retrato de um líder em declínio. 2 fuzis AK-47, uma pistola, aproximadamente $750 mil em dinheiro, e um táxi que ele presumivelmente usava para transporte. A presença de 2 guarda-costas, também detidos, sugeria que, mesmo escondido, ele havia tentado manter alguma estrutura de segurança pessoal. A total ausência de violência durante a captura foi surpreendente para uma operação dessa magnitude. Nenhum tiro foi disparado e nenhuma vítima foi registrada, e depoimentos de soldados participantes descreveram Saddam como resignado ao seu destino. Essa atitude contrastava fortemente com a imagem de resistência épica que ele havia cultivado durante décadas de governo autoritário. A Operação Aurora Vermelha representou o ápice bem-sucedido de um dos esforços de inteligência militar mais intensivos da Guerra do Iraque. Milhares de patrulhas, interrogatórios sistemáticos e operações noturnas finalmente convergiram naquele momento específico, demonstrando a eficácia da persistência tática combinada com inteligência humana precisa. A captura de Saddam Hussein encerrou simbolicamente um capítulo crucial na história contemporânea do Oriente Médio. O homem que governou o Iraque com punho de ferro sobreviveu a guerras devastadoras e desafiou a ordem internacional. Encerrou seus dias de poder absoluto, emergindo silenciosamente de um buraco na terra, perto de sua cidade natal, completamente sozinho e sem a menor resistência. Julgamento mortal, um destino selado. A captura de Saddam Hussein levantou imediatamente uma questão fundamental: como julgar um ditador cujas decisões alteraram o curso de milhões de vidas? A resposta veio por meio de um tribunal híbrido que combinava elementos da lei iraquiana com padrões internacionais, uma estrutura que, desde sua concepção, geraria controvérsias sobre legitimidade, independência e justiça. O tribunal que finalmente julgaria Saddam Hussein
nasceu da Ordem 48, emitida pela Autoridade Provisória da Coalizão em 10 de dezembro de 2003. Essa diretiva autorizou o Conselho de Governo iraquiano a estabelecer o Tribunal Especial Iraquiano, posteriormente renomeado como Tribunal Superior Iraquiano. Sua jurisdição abrangia genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos entre 1968 e 2003, criando um quadro temporal que abrangia praticamente toda a era Ba'ath. A estrutura do tribunal refletia as tensões inerentes ao Iraque pós-invasão. Formalmente, era uma instituição iraquiana, operando sob as leis nacionais e dirigida por juízes iraquianos. No entanto, sua criação sob a autoridade da ocupação e a influência normativa internacional em seu estatuto alimentaram, desde o início, questionamentos sobre sua verdadeira independência. Essa dualidade se tornaria uma constante ao longo de todo o processo judicial. O primeiro caso importante apresentado contra Saddam Hussein foi o massacre de Dujail, uma retaliação sistemática executada em 1982 após uma tentativa de assassinato contra o então presidente. A escolha deste caso como abertura do processo judicial não foi casual. Comparado às campanhas genocidas de Anfal ou ao uso massivo de armas químicas contra a população civil, Dujail apresentou um conjunto mais limitado de fatos e documentação mais gerenciável para estabelecer precedentes processuais. A audiência oral começou em 19 de outubro de 2005, em um clima de extrema tensão. O tribunal, localizado na chamada Zona Verde de Bagdá, tornou-se palco de um drama judicial que combinou procedimentos legais formais com explosões de retórica política. Saddam Hussein, enfrentando seus acusadores pela primeira vez em uma posição de vulnerabilidade, alternou entre a defesa jurídica tradicional e a proclamação de sua legitimidade como líder nacional. A estrutura probatória do caso baseou-se fundamentalmente em documentação oficial do regime baathista. Ordens assinadas, listas de detenções, memorandos do Serviço de Inteligência e registros do Tribunal Revolucionário constituíram um arquivo incriminador que traçou uma ligação direta entre as decisões tomadas nos mais altos níveis de poder e as execuções em massa em Dujail. Essas provas documentais demonstraram que a retaliação seguiu um padrão planejado: detenção em massa de moradores, uso sistemático de tortura e execução de 148 pessoas após procedimentos sumários. No entanto, o desenrolar do julgamento foi marcado por eventos que questionaram seriamente as garantias processuais. 3 advogados de defesa foram assassinados durante o processo: Saadun al-Janabi, Adel al-Zubeidi e Khamis al-Obeidi. Esses crimes evidenciaram a incapacidade do Estado iraquiano de proteger a defesa, criando uma desigualdade fundamental no processo que organizações internacionais denunciaram como incompatível com os padrões básicos do devido processo legal. A crise mais visível do tribunal ocorreu em janeiro de 2006, com a renúncia do juiz-presidente Rizgar Mohamed Amin. Críticas públicas e pressões políticas por seu estilo de audiência, considerado muito tolerante com os acusados, forçaram sua saída em pleno andamento do julgamento. Sua substituição por Rauf Rashid Abd al-Rahman, também de origem curda e natural de Halabja, alimentou a percepção de interferência governamental e politização do processo judicial. Os problemas processuais iam além das mudanças de segurança e da magistratura. O uso de testemunhas anônimas dificultava o direito de contraditório da defesa, enquanto as frequentes mudanças nas regras processuais e as restrições de acesso ao processo completo criavam condições desiguais para as partes. Essas deficiências levaram a Human Rights Watch a qualificar o julgamento como fundamentalmente falho, sem negar a gravidade dos crimes imputados. O veredito foi anunciado em 5 de novembro de 2006, véspera das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, uma coincidência temporal que alguns interpretaram como evidência de influência política externa no calendário judicial. Saddam Hussein e 2 coacusados
foram condenados à morte por enforcamento por crimes contra a humanidade, enquanto outros 4 receberam penas de prisão e um foi absolvido. O recurso, apresentado automaticamente perante a Câmara de Apelações do Tribunal Superior do Iraque, foi rejeitado em 26 de dezembro de 2006. A arquitetura jurídica do tribunal estabelecia que a execução deveria ser realizada no prazo de 30 dias, sem possibilidade de comutação presidencial. Essa rigidez nos prazos fazia parte de um modelo punitivo mais severo para crimes dessa natureza, mas também eliminava salvaguardas adicionais tradicionalmente disponíveis em casos de pena capital. A execução de Saddam Hussein, em 30 de dezembro de 2006, tornou-se o momento mais controverso de todo o processo. A escolha da data, coincidindo com o Eid al-Adha, foi percebida como um erro político simbólico que acrescentou conotações sectárias a um ato que deveria ter sido neutro do ponto de vista religioso. O ambiente hostil que cercou a execução, registrado em gravações subsequentes, reforçou a percepção de que se tratava mais de vingança do que de justiça. A morte prematura de Saddam Hussein teve consequências que transcenderam seu caso individual. O segundo grande processo, centrado na campanha de Anfal, de 1987 a 1988, contra a população curda, ficou sem seu principal acusado. Essa campanha, que incluiu deslocamentos forçados, execuções em massa e o uso extensivo de armas químicas, com o clímax em Halabja, representou os crimes mais graves do regime baatista. Embora outros responsáveis, como Ali Hassan al-Majid, tenham sido posteriormente condenados por genocídio, a ausência de um veredicto pessoal contra Saddam por esses crimes deixou um vazio narrativo na memória coletiva. A questão sobre se o processo constituiu justiça ou vingança não admite uma resposta simples. Da perspectiva das vítimas de Dujail, o veredito representou um reconhecimento judicial de seu sofrimento e uma validação de sua experiência após décadas de silenciamento. A documentação apresentada durante o julgamento estabeleceu de forma irrefutável a existência de um padrão sistemático de repressão estatal, fornecendo um registro histórico crucial para a memória iraquiana. No entanto, as deficiências processuais identificadas por observadores internacionais minaram a legitimidade do resultado. A incapacidade de garantir a segurança da defesa, as mudanças na magistratura durante o processo, o uso de testemunhas anônimas e as restrições de acesso às provas criaram condições que não atendiam aos padrões internacionais de devido processo legal. Essas falhas foram particularmente problemáticas em um caso que resultaria na pena de morte. A comunidade internacional estava dividida em sua avaliação do processo. Enquanto alguns governos apoiaram oficialmente o veredito como um passo em direção ao estabelecimento do Estado de Direito no Iraque, organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch mantiveram críticas constantes às deficiências processuais e à aplicação da pena de morte. A Organização das Nações Unidas, embora cautelosa em suas declarações oficiais, manteve sua oposição de princípio à pena de morte. No contexto regional, as reações refletiram as divisões sectárias que caracterizaram o Iraque pós-invasão. Setores xiitas interpretaram a execução como uma justa retribuição por décadas de violência estatal, dirigida especialmente contra sua comunidade. Setores sunitas e parte da opinião pública árabe a perceberam como uma justiça do vencedor implementada sob ocupação estrangeira, alimentando narrativas de vitimização que complicariam os esforços de reconciliação nacional. O legado do julgamento de Saddam Hussein permanece complexo e contraditório. Conseguiu estabelecer um precedente de que mesmo os ditadores mais poderosos podem enfrentar consequências legais por seus crimes. Ao mesmo tempo, as deficiências em sua implementação forneceram lições sobre os desafios inerentes à justiça transicional em contextos de conflito ativo e polarização sectária.
A tensão entre justiça e vingança que caracterizou esse processo reflete dilemas mais amplos sobre como as sociedades pós-conflito devem confrontar seu passado traumático. O julgamento de Saddam Hussein demonstrou tanto as possibilidades quanto as limitações da justiça criminal como mecanismo de transição, estabelecendo um precedente ambivalente que continuaria a influenciar os esforços subsequentes de justiça transicional no Iraque e na região. Última condenação, a forca espera. A aurora de 30 de dezembro de 2006 marcou o fim de uma era na história contemporânea do Oriente Médio. A execução de Saddam Hussein não foi simplesmente o ápice de um processo judicial, mas um ato profundamente político, carregado de tensões sectárias e simbolismo histórico. As últimas horas do ex-ditador iraquiano revelaram tanto as fraturas do novo Iraque quanto as contradições inerentes à justiça transicional em um contexto de ocupação e guerra civil. O caminho para a forca havia começado oficialmente em 5 de novembro de 2006, quando o Tribunal Especial iraquiano declarou Saddam Hussein culpado de crimes contra a humanidade pelo massacre de Dujail. A sentença de morte por enforcamento desencadeou uma contagem regressiva marcada por pressões políticas internas e internacionais. O governo iraquiano, dominado por políticos xiitas após a invasão de 2003, insistiu em executar a sentença antes do Ano Novo Muçulmano para demonstrar determinação e autoridade. Essa urgência contrastava com as reservas americanas, que temiam que uma execução precipitada pudesse exacerbar a violência sectária que já sangrava o país. Washington se viu em uma posição delicada. Por um lado, havia apoiado a criação do tribunal e queria que a justiça iraquiana seguisse seu curso. Por outro, estrategistas militares e diplomáticos americanos entendiam que o momento e a forma da execução poderiam ter consequências devastadoras para a estabilidade regional. A data final foi definida apenas um dia após um tribunal de apelações iraquiano confirmar a condenação, demonstrando a pressa do governo de Nouri al-Maliki em encerrar este capítulo. Nos dias que antecederam a execução, Saddam Hussein permaneceu sob custódia americana no campo da justiça, um complexo militar no norte de Bagdá. Embora oficialmente já estivesse sob jurisdição iraquiana, na prática era o exército americano que garantia sua segurança. Essa dualidade administrativa refletia as ambiguidades mais amplas da ocupação. Um governo iraquiano nominalmente soberano que dependia da proteção estrangeira para implementar suas decisões mais importantes. O dilema logístico era considerável. Transferir o prisioneiro muito cedo poderia gerar vazamentos de informações e ataques insurgentes coordenados. Fazê-lo tarde demais significava desafiar a autoridade de um governo ansioso por projetar firmeza diante de sua própria população. A insurgência sunita havia prometido represálias maciças se a execução fosse realizada, enquanto as milícias xiitas exigiam que a sentença fosse cumprida sem demora. A operação de transferência começou na madrugada de 30 de dezembro, sob rigorosas medidas de segurança. Saddam Hussein foi conduzido de sua cela a um helicóptero militar americano, escoltado por tropas fortemente armadas. O comboio terrestre havia sido descartado devido ao alto risco de emboscadas insurgentes em uma cidade onde as estradas haviam se tornado campos de batalha diários. A rota aérea oferecia maior segurança, embora não eliminasse completamente o perigo de ataques com mísseis portáteis. O destino era a chamada Casa da Justiça, localizada no bairro de Kazimiah, ao norte de Bagdá. O edifício, antigo quartel-general da inteligência iraquiana convertido em centro judicial e penitenciário, havia sido escolhido por razões práticas e simbólicas. Sua localização em uma zona de forte presença xiita não era casual, representava a mudança de poder sectária que havia definido o Iraque pós-invasão. Fontes concordam que Saddam foi oficialmente informado de sua transferência poucas horas antes de partir. Permitiram que ele levasse consigo um exemplar do Alcorão, seu único bem pessoal naqueles momentos finais.
Sua reação foi de aparente serenidade, sem demonstrações de pânico ou pedidos de clemência. Essa calma contrastava fortemente com a tensão palpável entre os guardas americanos e iraquianos que o guardavam. As tropas norte-americanas mantiveram a preocupação constante com uma possível tentativa de resgate até o último momento. Os comandantes militares haviam documentado a persistência de células leais a Saddam em diferentes partes do país, e a possibilidade de uma operação desesperada para libertá-lo não podia ser completamente descartada. Os iraquianos, por sua vez, estavam determinados a que a execução não sofresse atrasos adicionais que pudessem ser interpretados como vacilação ou fraqueza. O transporte de helicóptero para Kazimiah foi realizado seguindo rotas cuidadosamente planejadas para evitar zonas de concentração de insurgentes. A coordenação entre as forças americanas e iraquianas foi intensa e meticulosa. Uma vez no perímetro da Casa de Justiça, a custódia foi formalmente transferida para o governo iraquiano, um gesto que simbolizava, pelo menos em teoria, que a responsabilidade final pela execução recaía sobre o novo Estado iraquiano e não sobre as forças de ocupação. Dentro do prédio, reunia-se um seleto grupo de autoridades, guardas e testemunhas autorizadas. Entre eles estavam representantes do governo iraquiano, juízes, promotores, médicos legistas, agentes de segurança e representantes religiosos. A composição do grupo refletia as realidades sectárias do novo Iraque. A maioria era xiita, alguns deles membros de partidos políticos que haviam sofrido repressão sistemática durante o regime baatista. A atmosfera estava carregada de tensões múltiplas e contraditórias. Para muitos dos presentes, não se tratava apenas de um ato judicial, mas de uma vingança histórica há muito aguardada. Esse fator ficaria evidente nos cânticos e expressões hostis que mais tarde seriam ouvidos nas gravações vazadas. O medo de um ataque insurgente permanecia latente. As forças americanas haviam alertado que a execução poderia se tornar um alvo de alto valor para grupos armados sunitas leais ao antigo regime. O controle da informação tornou-se uma preocupação central. Apesar das proibições expressas de gravações não autorizadas, algumas testemunhas portavam celulares com capacidade de vídeo. Essa violação dos protocolos de segurança acabaria gerando as imagens e os áudios que mostrariam ao mundo o caráter sectário e caótico do ato, manchando irreversivelmente a percepção internacional da execução. A tensão emocional era palpável em cada gesto e palavra. Para muitas autoridades xiitas presentes, Saddam Hussein representava décadas de repressão, tortura e morte. Sua mera presença na sala gerava uma mistura tóxica de ódio acumulado, alívio antecipado e nervosismo processual. Os representantes americanos, mantendo o distanciamento profissional obrigatório, observavam com crescente inquietação como qualquer pretensão de neutralidade judicial se esvaía. Um dos aspectos mais marcantes dessas horas finais foi o comportamento pessoal de Saddam Hussein. Longe de demonstrar o pânico ou o desespero que se poderia esperar, o ex-ditador manteve uma atitude serena e até desafiadora. Testemunhas notaram que ele entrou na sala de execução com passo firme, recusou-se a ter o rosto coberto pelo capuz tradicional e dirigiu-se aos seus algozes com voz clara e sem tremor. Esse comportamento não foi fortuito. Saddam Hussein compreendeu perfeitamente que sua morte seria observada, analisada e julgada por apoiadores e inimigos. Morrer com aparente dignidade permitiu-lhe projetar uma imagem final que transcenderia sua derrota política. Sua estratégia de legado baseava-se em se tornar um mártir aos olhos dos setores árabes sunitas, que já o viam como vítima de uma conspiração sectária apoiada por forças estrangeiras. O contraste entre sua calma calculada e a agitação dos que o cercavam tornou-se cada vez mais evidente. Guardas e oficiais proferiram insultos e cânticos sectários, transformando o que deveria ter sido um ato solene de justiça em uma manifestação de vingança tribal.
A presença de representantes americanos, desconfortáveis com o curso dos acontecimentos, evidenciou as limitações de sua influência em momentos cruciais. Antes de subir ao cadafalso, Saddam foi autorizado a entregar o Alcorão que carregava consigo a uma das testemunhas presentes. Também lhe foi oferecido tempo para recitar as orações finais. Ao contrário de outros condenados em circunstâncias semelhantes, ele não foi sedado nem forçado a usar roupas diferentes das que vestia. Esses detalhes aparentemente insignificantes refletiam tanto o respeito residual por sua antiga posição quanto a urgência em concluir o processo rapidamente. O corredor que levava à forca estava repleto de murmúrios, orações e slogans sectários. Alguns presentes gritavam o nome de Muqtada al-Sadr, o jovem clérigo xiita que se tornara símbolo da resistência à ocupação americana e rival político do governo de Malik. Essas expressões partidárias revelavam a natureza profundamente política do momento, destruindo qualquer ilusão de neutralidade judicial. Nos instantes que antecederam a ativação do mecanismo, Saddam tentou pronunciar completamente a Shahada, a declaração de fé islâmica. No entanto, o alçapão foi ativado antes que ele pudesse terminar a frase sagrada. Esse detalhe, registrado nas gravações clandestinas, foi interpretado de forma contraditória. Alguns o viram como uma demonstração de desafio espiritual até o fim, outros como uma humilhação adicional em um processo marcado por precipitação e sectarismo. A preparação para a execução de Saddam Hussein não constituiu apenas o epílogo de um processo judicial. Representou uma radiografia cruel do Iraque em 2006, um país devastado pela invasão, preso entre a herança de uma ditadura brutal e a violência desencadeada por uma ocupação estrangeira mal planejada. As últimas horas do ditador revelaram as fraturas sectárias que definiriam os anos subsequentes, as limitações da justiça transicional em contextos de conflito ativo e as contradições inerentes à construção da legitimidade estatal sob proteção militar estrangeira. O resultado marcou não apenas o fim de uma vida, mas o encerramento simbólico de uma era histórica. No entanto, a maneira como a sentença foi executada revelou que o novo Iraque herdou muitos dos problemas que prometera superar: sectarismo, vingança política e a incapacidade de distinguir entre justiça e retribuição. Patíbulo final: a morte iminente. A aurora de 30 de dezembro de 2006 atingiu seu momento culminante em uma sala austera da Casa de Justiça, em Kazimiah. O que deveria ter constituído o desfecho solene de um processo judicial transformou-se em um espetáculo carregado de simbolismo sectário e tensões políticas. Os minutos finais de Saddam Hussein no cadafalso revelariam tanto o crepúsculo definitivo de um ditador quanto as profundas fraturas de um Iraque dilacerado pela ocupação e pela guerra civil. A sala de execução apresentava uma austeridade quase deliberada. As paredes cinzentas, mal iluminadas por lâmpadas fluorescentes irregulares, emolduravam um andaime de madeira elevado, aproximadamente 1 metro acima do piso de concreto. A estrutura havia sido construída com materiais reciclados de execuções anteriores, um detalhe que reforçava a sensação de continuidade entre regimes autoritários. O alçapão retangular, operado manualmente por meio de uma alavanca lateral, havia sido calibrado de acordo com o peso do condenado para garantir a morte por ruptura cervical, embora a construção rudimentar evidenciasse a improvisação que caracterizava o novo aparato judiciário iraquiano. A grossa corda de cânhamo descia de uma viga de ferro soldada ao teto, formando o laço que havia sido previamente testado com sacos de areia com aproximadamente o peso de Saddam Hussein. O nó da forca, amarrado segundo técnicas tradicionais, refletia uma mistura perturbadora entre procedimentos judiciais modernos e métodos executivos arcaicos. O conjunto transmitia uma sensação de funcionalidade precária, mais do que de solenidade institucional. Ao redor do cadafalso, reuniram-se entre 20 e 30 pessoas, uma multidão incomumente numerosa para uma execução judicial.
A composição do grupo refletia as realidades sectárias do novo Iraque. Autoridades governamentais xiitas, juízes, médicos legistas, representantes religiosos e membros das forças de segurança. A presença majoritária de xiitas não era casual. Muitos deles representavam partidos políticos que haviam sofrido décadas de repressão sob o regime baatista. Apesar das ordens rígidas sobre a proibição de dispositivos de gravação, várias testemunhas portavam celulares com capacidade de vídeo. Essa violação dos protocolos de segurança, aparentemente tolerada por alguns organizadores, acabaria gerando imagens que alterariam irreversivelmente a percepção internacional do evento. A falta de controle sobre esses dispositivos evidenciou tanto a urgência política do governo quanto as limitações administrativas do sistema judiciário iraquiano. Quando Saddam Hussein foi conduzido ao cadafalso, recusou o capuz e manteve a compostura. A serenidade dos condenados contrastou novamente com a exaltação dos presentes, embora desta vez em um ambiente dominado por slogans sectários. Suas últimas palavras, registradas tanto por testemunhas oculares quanto por gravações clandestinas, seguiram uma estratégia clara de construção de legado. Ele pronunciou a Shahada, a profissão de fé islâmica tradicionalmente recitada pelos muçulmanos no momento da morte. Sua voz, firme e sem tremor, contrastava com o evidente nervosismo dos que o cercavam. Ele também proclamou slogans panarabistas, gritando referências à Palestina e denunciando o sionismo, numa tentativa final de transcender como líder regional, mais do que como ditador local. Como visto nas gravações, a alçapão caiu no meio da charrada, o que muitos interpretaram como um sinal de humilhação sectária. A atmosfera na sala havia progressivamente degenerado da solenidade judicial para o espetáculo sectário. Longe de reinar o silêncio respeitoso próprio de um ato de justiça formal, algumas testemunhas começaram a gritar palavras de ordem em favor de Muqtada al-Sadr, o jovem clérigo xiita, que se tornara um símbolo de resistência tanto ao regime anterior quanto à ocupação americana. Outros lançavam insultos diretos contra o condenado, lembrando-o de crimes específicos e humilhando-o publicamente. Essa conduta violou todos os protocolos internacionais que recomendam a manutenção de um ambiente sóbrio e respeitoso durante as execuções judiciais. A transformação do ato em uma manifestação de vingança tribal enfraqueceu fundamentalmente a legitimidade do processo. Em vez de projetar a autoridade imparcial do novo Estado iraquiano, a cena revelou as paixões sectárias que motivavam muitos de seus representantes. A divisão sectária, já aguda devido à violência após a invasão de 2003, intensificou-se dramaticamente com essas imagens. Para a comunidade sunita, maioria no mundo árabe, mas minoria no Iraque, a execução confirmou seus piores temores quanto ao caráter vingativo da nova ordem política. A percepção de que Saddam Hussein havia sido executado, não por seus crimes, mas por sua identidade sectária, alimentaria a insurgência e a violência intercomunitária nos anos subsequentes. Algumas autoridades presentes mantiveram um silêncio desconfortável, evidentemente conscientes de que a situação estava saindo do controle. No entanto, suas tentativas de moderar o clima foram ineficazes diante da exaltação de outras testemunhas. A presença de representantes religiosos, que deveria garantir um mínimo de solenidade espiritual, foi contraproducente quando alguns deles se juntaram aos cânticos sectários. O vídeo vazado desses momentos, divulgado na internet poucas horas após a execução, causou um impacto internacional devastador. As imagens mostraram um clima quase festivo entre algumas testemunhas, destruindo qualquer pretensão de que se tratasse de um ato de justiça imparcial. Até mesmo líderes internacionais que apoiaram a derrubada de Saddam Hussein expressaram desconforto com a forma específica de sua execução. A reação global não se concentrou em questionar a legitimidade da condenação, nem em defender os direitos do ditador executado. As críticas se voltaram para a falta de profissionalismo, a ausência de solenidade e o caráter claramente sectário do procedimento.
Organizações internacionais de direitos humanos apontaram que, independentemente dos crimes dos condenados, a forma de execução projetava mais vingança política do que justiça institucional. A atitude serena de Saddam Hussein durante esses momentos finais contribuiu paradoxalmente para a construção de sua imagem póstuma de mártir. Sua capacidade de manter a compostura contrastava favoravelmente com a agitação e a hostilidade de seus algozes. Para setores árabes sunitas e correntes panarabistas, essa diferença de comportamento validava narrativas que o apresentavam como vítima de uma conspiração sectária apoiada por forças estrangeiras. O momento da queda marcou o fim físico de Saddam Hussein, mas simultaneamente iniciou sua transformação simbólica. A imagem do ditador sereno diante de executores sectários exaltados forneceu valioso material de propaganda para grupos insurgentes e movimentos de resistência. A insurgência sunita usaria essas cenas para recrutar combatentes, apresentando a execução como evidência da perseguição sistemática de sua comunidade. As consequências imediatas desses minutos finais transcenderam amplamente o destino individual de Saddam Hussein. Em vez de pacificar o Iraque por meio de um ato definitivo de justiça, a execução alimentou a espiral de violência sectária que caracterizaria os anos subsequentes. A percepção de parcialidade e vingança enfraqueceu a legitimidade do governo de Nouri al-Maliki e complicou os esforços americanos para estabilizar o país. A memória coletiva desses momentos permaneceria permanentemente dividida entre linhas sectárias e políticas. Para as comunidades xiitas, que haviam sofrido repressão sistemática sob o regime baatista, a execução representou uma justiça histórica tardia, porém necessária. Para as comunidades sunitas e as correntes nacionalistas árabes, constituiu uma evidência da natureza vingativa e parcial da nova ordem política iraquiana. Os minutos finais no cadafalso da Casa de Justiça tornaram-se, assim, um microcosmo das contradições que definiriam o Iraque pós-invasão. O espaço físico austero, as tensões sectárias entre as testemunhas, a serenidade calculada dos condenados e a subsequente filtragem de imagens revelaram a incapacidade do novo Estado de distinguir entre justiça institucional e vingança tribal. O legado desses momentos transcende a biografia individual de Saddam Hussein e se torna um episódio paradigmático sobre os desafios da justiça transicional em contextos de conflito sectário. A sala de execução não apenas testemunhou o fim de uma vida, mas também a cristalização de divisões políticas que continuariam a desestabilizar o Iraque nas décadas seguintes. Mentira exposta, a verdade revelada. A execução de Saddam Hussein inaugurou uma nova era na relação entre tecnologia, política e memória histórica. O que deveria ter sido um ato judicial controlado transformou-se em um espetáculo global incontrolável quando uma gravação clandestina feita com um celular contradisse completamente a narrativa oficial. O contraste entre a versão editada do governo iraquiano e as imagens não autorizadas revelou não apenas as contradições do processo, mas também o poder emergente da tecnologia para alterar a percepção de eventos históricos cruciais. O governo iraquiano havia planejado cuidadosamente a gravação audiovisual da execução. A versão oficial, produzida com o apoio técnico das forças americanas, seguiu protocolos concebidos para projetar solenidade e legitimidade judicial. As autoridades autorizaram uma gravação parcial que incluía a preparação do condenado, sua transferência para o cadafalso e a colocação da corda em volta do pescoço. No entanto, o momento exato da queda do alçapão foi deliberadamente omitido da edição final. Essa decisão editorial refletiu uma estratégia política clara. O governo de Nouri al-Maliki precisava demonstrar que a execução havia sido realizada de acordo com os procedimentos legais, mas sem expor a violência explícita do ato. Em vez disso, o vídeo oficial mostrou a figura de Saddam com a corda e, após um corte estratégico, imagens subsequentes de seu cadáver envolto em um lençol branco. A televisão estatal iraquiana divulgou esse material no mesmo dia da execução,
acompanhado de declarações oficiais que apresentavam a forca como o triunfo da justiça sobre a tirania. Paralelamente, e em violação direta aos protocolos de segurança estabelecidos, uma das testemunhas presentes apresentou um celular com capacidade de gravação. Essa violação, aparentemente tolerada por alguns organizadores, acabaria alterando irreversivelmente a percepção mundial do evento. O aparelho capturou aproximadamente 3 minutos de material, incluindo áudio e vídeo, de aspectos que a versão oficial havia ocultado deliberadamente. A gravação clandestina revelou uma realidade completamente diferente daquela projetada pelas autoridades. Em vez da esperada solenidade judicial, as imagens mostraram um ambiente caótico e vingativo. O áudio registrou insultos dirigidos a Saddam enquanto ele subia no cadafalso, cânticos sectários em favor do clérigo xiita Muqtada al-Sadr e a voz do próprio condenado pronunciando a shahada com notável serenidade. Crucialmente, a gravação incluiu o momento exato em que o alçapão se abriu e o corpo caiu. O vídeo clandestino reforçou o que já havia sido notado. Saddam projetava serenidade enquanto gritos sectários dominavam a sala, um contraste que enfraqueceu a narrativa oficial. A disseminação da gravação clandestina começou imediatamente após a execução. Em questão de horas, o material circulou por Bagdá por meio de celulares e CDs piratas. A velocidade de propagação superou todos os precedentes históricos para esse tipo de conteúdo. Televisões árabes via satélite, como o Al Jazeera e Al Arabiya, obtiveram cópias e transmitiram fragmentos, ampliando exponencialmente seu alcance regional. O papel da internet foi transformador. A execução de Saddam Hussein coincidiu com a expansão do vídeo digital online e o surgimento de plataformas como o YouTube. Nunca antes uma execução capital havia sido tão amplamente divulgada de forma não oficial. O material foi reproduzido milhões de vezes em poucos dias, gerando debates globais sobre justiça, dignidade e sectarismo. Foi um dos primeiros casos em que um evento histórico viralizou em tempo real, estabelecendo precedentes para eventos subsequentes. O governo iraquiano tentou desesperadamente neutralizar a disseminação não autorizada, promovendo a versão oficial, mas os danos foram irreversíveis. A gravação clandestina possuía uma autenticidade rudimentar que a edição governamental não conseguia igualar. Para o público global acostumado a desconfiar das narrativas oficiais, especialmente em contextos de guerra e ocupação, as imagens não autorizadas pareciam inerentemente mais críveis. As reações no Iraque refletiram e exacerbaram as divisões sectárias existentes. Entre as comunidades xiitas, a execução foi celebrada como justiça histórica contra um ditador que havia implementado décadas de repressão sistemática. Em bairros xiitas de Bagdá, as celebrações foram registradas com tiros para o alto e manifestações de alegria. No entanto, essas celebrações, também capturadas por câmeras não oficiais, contribuíram mais para a percepção de vingança tribal do que de justiça imparcial. As comunidades sunitas reagiram com crescente indignação. A atitude serena e desafiadora de Saddam nas gravações, combinada com os insultos sectários audíveis no áudio, o transformaram em uma figura martirizada para muitos. O fato de Al-Sapão ter sido acionado aparentemente antes que ele pudesse terminar de recitar a shahada foi interpretado como uma humilhação deliberada e sacrílega. Essa percepção alimentou narrativas de perseguição sistemática que justificariam anos de insurgência e violência sectária subsequentes. No mundo árabe em geral, as reações foram igualmente polarizadas, mas com nuances geopolíticas adicionais. Em países como Egito, Jordânia e territórios palestinos, setores significativos da população perceberam que Saddam havia morrido com dignidade diante de algozes sectários. Manifestações em Gaza e na Cisjordânia exibiram fotografias de Saddam como símbolo da resistência árabe. Nos países do Golfo, embora os governos mantivessem a neutralidade oficial devido às suas alianças com os Estados Unidos, a opinião pública interpretou a execução principalmente como uma vingança sectária apoiada por forças estrangeiras.
a comunidade internacional expressou crescente desconforto com a forma específica da execução. Os governos ocidentais que apoiaram a derrubada de Saddam Hussein se viram na desconfortável posição de defender um processo que as imagens vazadas demonstraram como fundamentalmente sectário. O primeiro-ministro britânico Tony Blair evitou comentários diretos, enquanto até mesmo em Washington surgiram vozes críticas que questionavam os métodos empregados mais do que os objetivos políticos. Organizações internacionais de direitos humanos foram contundentes em suas críticas. A Anistia Internacional denunciou que a execução registrada em um ambiente humilhante demonstrou a falta de imparcialidade do processo judicial. A Human Rights Watch destacou que as imagens confirmaram a politização de um julgamento que já consideravam profundamente falho. O relator especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais declarou que a execução se assemelhava mais a um linchamento do que a um ato de justiça formal. As gravações vazadas estabeleceram um precedente histórico sobre o poder da tecnologia móvel para desafiar narrativas estatais. Uma única câmera clandestina foi suficiente para alterar completamente a percepção global de um evento projetado para demonstrar a legitimidade da nova ordem iraquiana. Este caso se tornou o primeiro de muitos exemplos subsequentes em que gravações não autorizadas exporiam contradições entre os discursos oficiais e as realidades locais. O episódio também revelou as limitações do controle estatal sobre a informação na emergente era digital. Apesar de todas as medidas de segurança implementadas, a presença de um único dispositivo não autorizado foi suficiente para destruir meses de planejamento político e comunicacional. Essa vulnerabilidade se tornaria uma preocupação constante para governos que enfrentariam crises semelhantes nos anos seguintes. Para a figura póstuma de Saddam Hussein, as gravações contribuíram paradoxalmente para uma reabilitação parcial de sua imagem. Embora seu regime tenha sido marcado por repressão sistemática e violações massivas de direitos humanos, a maneira específica como foi executado o reposicionou como um símbolo de dignidade diante da humilhação. Esse fenômeno demonstrou como as imagens podem reconfigurar a memória coletiva, mesmo quando contradizem legados históricos bem documentados. O governo de al-Maliki foi permanentemente enfraquecido pela condução do caso, o que deveria ter constituído um momento de consolidação de legitimidade tornou-se evidência de sectarismo e falta de controle institucional. A incapacidade de manter a solenidade do processo judicial minou os esforços subsequentes para apresentar o novo Iraque como um Estado baseado na lei mais do que na vingança tribal. As gravações vazadas da execução de Saddam Hussein marcaram uma virada na relação entre tecnologia, política e memória histórica. O contraste entre a versão oficial e a realidade capturada clandestinamente expôs não apenas as contradições do processo judicial, mas também a fragilidade das tentativas estatais de controlar narrativas na era digital. O celular na sala de execução derrotou anos de planejamento governamental, demonstrando que mesmo os atos mais controlados podem se tornar espetáculos completamente incontroláveis. Em última análise, essas gravações transcenderam sua função documental para se tornarem símbolos das tensões mais profundas que definiriam o Iraque pós-invasão. Elas não documentaram apenas uma execução, mas revelaram fraturas sectárias, as contradições da ocupação e o poder transformador das imagens para moldar a compreensão histórica de eventos cruciais. Ruína total. O Iraque no abismo. A execução de Saddam Hussein deveria ter encerrado um capítulo traumático da história iraquiana e inaugurado uma era de reconciliação nacional. No entanto, a maneira específica como a execução foi realizada, marcada por insultos sectários e uma atmosfera de vingança mais do que de justiça, produziu consequências que se estenderam muito além das fronteiras iraquianas. Em vez de estabilidade,
A execução aprofundou as divisões internas do Iraque e gerou ondas expansivas que alteraram as percepções políticas em todo o mundo árabe. O legado imediato mais devastador manifestou-se na intensificação da violência sectária no Iraque. A dissolução do exército iraquiano e a proibição do Partido Ba'ath, implementadas pela autoridade provisória da coalizão após a invasão de 2003, já haviam deixado centenas de milhares de homens armados sem emprego e com profundo ressentimento em relação à nova ordem. A execução de Saddam em um ambiente percebido como sectário transformou esse ressentimento em combustível para uma insurgência que se estenderia por anos. Para muitas comunidades sunitas, especialmente nas províncias centrais de Tikrit, Mossul e Anbar, Saddam representava uma ordem perdida que, embora autoritária, garantia certa estabilidade. Sua eliminação física não significou o desaparecimento de sua influência simbólica. Pelo contrário, o vácuo de poder que ele deixou foi preenchido por milícias sectárias e grupos insurgentes que instrumentalizaram sua morte para recrutar combatentes e justificar ataques contra o novo governo dominado por xiitas. A coincidência temporal entre a execução e um dos períodos mais sangrentos da Guerra Civil iraquiana não foi casual. Após o ataque à mesquita xiita de Al-Askari, em Samarra, em fevereiro de 2006, as represálias entre as comunidades xiita e sunita se intensificaram dramaticamente. A execução de Saddam, longe de acalmar as tensões, as exacerbou, confirmando para muitos sunitas que o novo Estado era fundamentalmente sectário e vingativo. As estatísticas de violência subsequentes à execução revelam a magnitude do fracasso. Durante os meses seguintes, as mortes diárias por violência sectária em Bagdá e arredores atingiram picos superiores a 100 vítimas por dia. O governo de Nouri al-Maliki, percebido como parcial por amplos setores da população, perdeu credibilidade tanto nacional quanto internacionalmente. A incapacidade de garantir segurança imparcial alimentou a percepção de que se tratava de um Estado falido sob ocupação estrangeira. A transformação da insurgência sunita em um movimento jihadista global encontrou na execução de Saddam um poderoso catalisador. Organizações como a Al-Qaeda no Iraque, embora tenham sido brutalmente perseguidas durante o regime baatista, conseguiram instrumentalizar a figura do ditador executado para denunciar tanto a ocupação estrangeira quanto a opressão xiita. Esse paradoxo histórico permitiu que até mesmo aqueles que repudiavam o secularismo baatista incorporassem Saddam em narrativas de vitimização religiosa e nacional. O processo de radicalização acelerado pela execução criou as condições que, anos depois, permitiriam o surgimento do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Essa organização extremista explorava tanto a nostalgia pela ordem baatista quanto o ressentimento sectário, combinando elementos aparentemente contraditórios em uma síntese destrutiva que desestabilizaria toda a região. Paralelamente a essas consequências políticas imediatas, a execução alterou profundamente a percepção de Saddam Hussein, tanto dentro quanto fora do Iraque. A memória oficial promovida pelo novo governo iraquiano e pelas potências ocidentais enfatizava a brutalidade sistemática do regime. A guerra devastadora contra o Irã, a invasão do Kuwait, a repressão massiva de curdos e xiitas e o uso criminoso de armas químicas contra a população civil. Essa narrativa, apoiada por documentação exaustiva de organizações de direitos humanos, apresentava sua execução como o encerramento necessário de um ciclo de terror. No entanto, a percepção popular era mais complexa e contraditória. As imagens vazadas da execução, que mostravam Saddam enfrentando a morte com serenidade enquanto era insultado por guardas exaltados, alteraram drasticamente sua imagem pública. Para muitos observadores, especialmente em comunidades sunitas e correntes panarabistas, essas imagens transformaram o ditador todo-poderoso em uma figura que morreu com dignidade diante de algozes sectários. A
a invocação da Shahada durante seus últimos momentos. Embora seu regime tivesse sido secularista e repressivo com movimentos islâmicos, reforçou a percepção de martírio religioso. Essa construção simbólica foi sistematicamente explorada por grupos insurgentes e simpatizantes do baatismo, que apresentaram sua morte como evidência da perseguição sistemática à identidade árabe sunita. No mundo árabe em geral, a execução gerou reações que refletiram as tensões geopolíticas regionais. Nos territórios palestinos e na Jordânia, setores significativos da população organizaram manifestações de luto, carregando retratos de Saddam e celebrando funerais simbólicos. Para muitos palestinos, ele foi um dos poucos líderes árabes que os apoiaram economicamente durante a primeira intifada, e sua morte representou a perda de um aliado na resistência contra Israel. No Egito, as reações foram mais ambivalentes, mas igualmente reveladoras. Enquanto setores populares expressaram simpatia por Saddam como símbolo da resistência pan-arabista, o governo de Hosni Mubarak manteve distância oficial, consciente tanto da brutalidade histórica do regime iraquiano quanto de suas próprias vulnerabilidades internas. Essa divisão entre as elites governamentais e o sentimento popular se repetiu em diferentes graus em todo o mundo árabe. Mesmo em países que foram vítimas diretas das políticas agressivas de Saddam, as reações foram complexas. No Kuwait, brutalmente invadido em 1990, alguns setores criticaram não a execução em si, mas o tom sectário que caracterizou o processo. Essa distinção revelou preocupações mais amplas sobre as implicações da fragmentação iraquiana para a estabilidade regional. A execução reforçou divisões pré-existentes no sistema político árabe. Para governos alinhados aos Estados Unidos, representou o fim necessário de um ditador perigoso que desestabilizou a região por décadas. Para amplos setores da opinião pública, no entanto, simbolizou a humilhação coletiva da nação árabe sob a hegemonia estrangeira. Essa divergência entre as elites governamentais e as percepções populares enfraqueceu a legitimidade dos regimes pró-ocidentais em toda a região. A narrativa anti-imperialista foi reforçada por imagens que pareciam confirmar que os líderes árabes que desafiassem a ordem estabelecida enfrentariam destinos semelhantes, independentemente da legitimidade de seus métodos ou da justiça de suas causas. O processo judicial que precedeu a execução também teve implicações duradouras nas percepções sobre a justiça transicional em contextos pós-conflito. As críticas sobre a falta de garantias processuais, a pressão política e a exclusão de provas relevantes minaram a credibilidade do procedimento legal. A realização da execução durante o primeiro dia do Eid al-Adha foi interpretada como uma provocação sectária que confirmou a parcialidade do processo. As gravações vazadas transformaram o que deveria ter sido um ato solene de justiça em um espetáculo humilhante que reforçou percepções de vingança tribal mais do que de aplicação imparcial da lei. Essa transformação teve consequências que transcenderam o caso específico, estabelecendo precedentes negativos para futuros processos de justiça transicional na região. Para os Estados Unidos, a execução pretendia demonstrar o sucesso de seus esforços de democratização no Iraque. No entanto, o resultado foi contraproducente. Em vez de demonstrar o triunfo das instituições democráticas, o evento expôs a fragilidade do Estado iraquiano e a incapacidade de Washington de garantir processos judiciais imparciais sob sua supervisão. A memória de Saddam Hussein permaneceu permanentemente dividida entre linhas sectárias, nacionais e políticas. Para as vítimas curdas e xiitas, ele continua sendo lembrado como um tirano sanguinário cuja morte representou uma justiça tardia, mas necessária. Para as comunidades sunitas e os movimentos pan-arabistas, ele se tornou um mártir que morreu desafiando seus inimigos sectários e estrangeiros. Essa ambivalência memorial reflete a incapacidade do Estado iraquiano, após 2003, de construir uma narrativa nacional coerente sobre seu passado recente.
A ausência de um genuíno processo de reconciliação nacional, substituída por lógicas de vingança sectária, perpetuou divisões que continuam desestabilizando o país até o presente. O legado sombrio da execução de Saddam Hussein transcende seu significado individual para se tornar um símbolo dos fracassos mais amplos da intervenção ocidental no Iraque. Em vez de inaugurar uma era de estabilidade democrática, marcou o início visível de um período de fragmentação, violência sectária e extremismo que alteraria profundamente a geopolítica regional nas décadas seguintes.